Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado. Eu sou Lazarino Barbo. Antes de dar continuidade ao nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal deixando aí o seu like. O seu like é muito importante para que o YouTube possa dar importância ao nosso canal. Hoje vamos dar continuidade ao estudo sistematizado da doutrina espírita em forma de vídeos. Vamos estudar hoje os espíritos da segunda ordem, que são os bons espíritos. Vamos continuar o estudo da classificação dos espíritos segundo o seu comportamento e que os espíritos superiores, juntamente com Allan Kardec, dividiram em 3 ordens e 10 classes. Hoje vamos estudar os espíritos da segunda ordem, que são os bons espíritos. Os caracteres gerais que distinguem os espíritos da segunda ordem são a predominância do espírito sobre a matéria, o desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber às qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal, assim na forma da linguagem como nos hábitos, entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une lhes é a fonte de indescritível felicidade, que não se perturba nem pela inveja, nem pelos remorsos, nem por nenhuma das más paixões que são o tormento dos espíritos imperfeitos. Entretanto, todos ainda têm que passar por provas, até que atinjam a perfeição. Como espíritos promovem bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem na vida os que lhes mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não é grato sofrê-la. Quando encarnados, são bondosos e benevolentes com seus semelhantes. Não os movem o orgulho, nem o egoísmo ou a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. A esta ordem pertencem os espíritos que as crenças populares chamam pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Em épocas de superstições e de ignorância, eles têm sido considerados da categoria de divindades benfeitoras. Podem ser divididos em 4 grupos principais. Antes de começarmos a divisão do estudo dos 4 grupos, às quais pertencem os espíritos da segunda ordem, que são os bons espíritos, vamos analisar as características. A predominância do bem. Esta é a principal característica. São espíritos que já superaram o mal, mas ainda não estão absolutamente seguros, porque não passaram por todas as provas necessárias. E é interessante, nós podemos identificar esses espíritos aqui na Terra, às vezes na figura de alguém muito próximo da gente. São aquelas pessoas essencialmente boas, buscam o bem, procuram o bem, trabalham pelo bem todo o tempo. Elas não desistem do bem e elas estão sempre fazendo o bem, procurando uma forma de ajudar alguém da forma como se lhes atender. Então os espíritos bons têm essas características. Eles já não sofrem mais com situações que fazem parte do contexto dos espíritos imperfeitos. Por exemplo, eles não têm inveja, não têm ódio, não têm mágoa. Eles já perdoam com muita facilidade as ofensas. Então são aqueles que já conseguiram um status evolutivo que permite que sejam considerados os bons espíritos. E quando encarnados, são bondosos e benevolentes com seus semelhantes. Não os movem o orgulho, nem o egoísmo ou a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem.
E quando desencarnados, são aqueles espíritos bons que fazem parte da proteção da humanidade, os mentores espirituais, aqueles que estão sempre em busca de proteger, amparar, socorrer tanto aos encarnados quanto aos desencarnados nas regiões umbralinas. Então estas são as características principais desses espíritos. Mas como Allan Kardec dividiu os espíritos da segunda ordem em 4 classes, vamos começar pela 5ª classe, que são os espíritos bondosos. A característica deles, a bondade é neles a qualidade dominante. Alegram-se em prestar serviço aos homens e protegê-los, porém seus conhecimentos são limitados, porque progrediram mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Esta característica é interessante, nós também podemos identificar aqui enquanto encarnados pessoas assim, extremamente bondosas, totalmente voltados para o bem, mas ainda não têm muitos conhecimentos intelectuais. Têm a bondade porque evoluíram muito no campo moral, mas não evoluíram ainda no campo intelectual. É muito comum esse tipo de espírito bondoso, mesmo encarnado, em pessoas que estão sempre dispostas a ajudar alguém, mas não se aprofundam em conhecimentos porque ainda não estudaram o suficiente. E a próxima classe é a 4ª classe, que são os espíritos sábios. Allan Kardec disse que esses espíritos sábios distinguem-se pela grandeza de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que as de natureza científica, para os quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista de sua utilidade, e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Essas pessoas são aqueles que beneficiam muito a humanidade. Cientistas, estudiosos, pessoas que desenvolvem tecnologias, descobrem medicamentos, têm muito conhecimento, são extremamente inteligentes, mas não evoluíram ainda suficientemente o lado moral. Eles não são tão amorosos, eles são mais cientistas, não são tão amorosos. Mas também eles não permitem que a sua ciência seja utilizada para o mal. Eles descobrem as coisas, mas eles não se envolvem em investigações cujas descobertas seriam voltadas para o mal da humanidade. A descoberta de Einstein, que provavelmente seja um desses espíritos sábios, sobre a energia nuclear, de maneira alguma envolveu o próprio Einstein em nenhuma pesquisa científica que pudesse voltar-se para a bomba atômica. A bomba atômica foi uma utilização das teorias de Albert Einstein para desenvolver a bomba atômica por homens que foram direcionados para poder fazer algo que na maioria das vezes nem sabia o que era. O projeto que desenvolveu a bomba atômica foi desenvolvido por inúmeros cientistas que não tinham conhecimento do que estavam fazendo. Foi assim que foi desenvolvida a bomba atômica. Mas essa descoberta também serviu não apenas para armas, mas serviu muito para o desenvolvimento da humanidade através da construção das usinas nucleares geradoras de energia elétrica. Então você observa que uma invenção, ou uma energia, ou um objeto pode ser utilizado para o bem ou para o mal, mas aquela pessoa que inventou, o descobridor, nem sempre queria que aquilo caísse nas mãos erradas para tornar-se um veículo de destruição. E os espíritos da 3ª classe são os espíritos de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada são o que os caracteriza. Sem possuírem ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes permite juízo reto sobre os homens e as coisas. Então você observa que estes espíritos classificados como espíritos de sabedoria são aqueles que, embora não tenham atingido o limite do conhecimento, porque isto é algo muito longe ainda de acontecer, mas eles têm grandes conhecimentos. Eles são filósofos, também são cientistas, são pessoas que contribuem efetivamente para a evolução da humanidade. E é interessante que a sua capacidade intelectual lhes permite juízo reto sobre os homens e as coisas. São grandes legisladores, são grandes estadistas às vezes.
São pessoas que se destacam por compreenderem o seu papel em um momento da humanidade, em uma determinada época. Então são espíritos que contribuem de fato para o desenvolvimento humano em todas as épocas da humanidade. Eles estiveram presentes. E hoje, nesta atual vida nossa, eles também estão presentes. Só que às vezes não aparecem tanto, mas eles existem. Já os espíritos da segunda classe são os espíritos superiores. Observe que ainda estamos estudando a segunda ordem. Os espíritos superiores, esses em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Observa isso, a evolução desses espíritos. São grandes conhecedores, têm grande desenvolvimento intelectual, conhecem muito de todas as ciências, muito de filosofia. São extremamente sábios, extremamente inteligentes, e eles, como Allan Kardec disse, reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade, tudo numa só pessoa. Isso é o nosso objetivo principal, chegar a essa condição. E esses espíritos, quando desencarnados, nós podemos ver as comunicações, por exemplo, do espírito Emmanuel. Emmanuel é um desses espíritos superiores, porque você observa nas suas palavras, nas suas mensagens, a reunião de ciência, sabedoria e bondade, tudo junto. Por isso os espíritos superiores têm esta categoria. E da linguagem que empregam se lança sempre a benevolência. É uma linguagem invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Então estes espíritos superiores vão nos revelando o mundo espiritual à medida que nós vamos nos tornando capacitados para entender, compreender e aceitar as realidades do mundo espiritual. Comunicam-se bondosamente com os que procuram de boa fé a verdade, e cuja alma já está bastante desprendida das ligações terrenas para compreendê-la. Afastam-se, porém, daqueles a quem só a curiosidade impele, ou que, por influência da matéria, fogem à prática do bem. Então estes espíritos não perdem tempo. Se alguém precisa deles, eles vão socorrer. Mas se alguém está apenas fingindo precisar, está apenas fingindo buscar, eles não perdem tempo. Eles deixam e vão procurar alguém que possa atender às suas expectativas, porque o trabalho deles é contínuo e não há tempo a perder. E quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso, e então nos oferecem o tipo de perfeição a que a humanidade pode aspirar nesse mundo. Eu me lembrei de Chico Xavier, essa pessoa boníssima, de um coração extremamente bom, capaz de fazer tanto bem sem esperar nada em troca. Então estas são as características dos espíritos superiores. E aqui então terminamos a análise dos espíritos da segunda ordem, que são os bons espíritos. Nos estudos passados, nós estudamos os espíritos da terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, e no próximo estudo, na próxima semana, vamos estudar os espíritos da primeira ordem, que são os espíritos puros. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Muito obrigado pela sua presença.